Oi, gente! Sejam bem-vindos ao canal Momento com Deus. Meu nome é Michele. Estou super feliz de ter vocês aqui para mais um vídeo hoje. E hoje eu vou falar um pouquinho para vocês da Reforma Protestante. Hoje é um dia muito importante para nós cristãos, né? 31 de outubro é onde comemoramos uma reforma que aconteceu na igreja, que nos deu essa liberdade e um entendimento bíblico do que realmente é servir a Deus e ter Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Cristão, né, não vai ficar por aí comemorando Halloween, mas vai celebrar essa grande conquista que recebemos com a Reforma Protestante. Então vamos lá, gente. A Reforma Protestante, né, foi um movimento ali que aconteceu no século XVI e que teve seu auge ali com Martinho Lutero. Mas antes disso, já haviam vários teólogos, várias pessoas que não estavam satisfeitos com a Igreja Católica, porque a Igreja Católica, gente, ela era a detentora máxima do poder na época. Qualquer rei que quisesse estar no poder precisava ser aprovado pela Igreja Católica. Então, ela controlava todo o contexto político, social, e era uma igreja que estava sempre vendendo coisas e adquirindo muito dinheiro, né, através dos fiéis e também usando aí a questão política, digamos assim, para conseguir dinheiro e com isso poder. Então ela tinha ali muitas questões, ela estava sendo uma igreja assim corrupta, e uma igreja que não estava tendo os seus valores, os seus princípios, uma conduta bíblica, baseada na Bíblia. Então, muitas pessoas já estavam ficando insatisfeitas com isso, tanto em termos, digamos assim, espirituais, quanto também em termos políticos, porque ela interferia na política. Então, já tinham alguns pré-reformadores, como o John Wycliffe e o James Huss, eu acho que é assim que se pronuncia. Eles foram alguns pré-reformadores aí que já existiram antes de Martinho Lutero realmente conseguir fazer essa reforma, né? Na verdade, a gente chama de reforma, mas a Igreja Católica não foi reformada, né? Na verdade, houve uma vertente que saiu da igreja. Então, gente, antes de falarmos mais sobre a reforma, vamos falar um pouquinho de Martinho Lutero. Ele nasceu na Alemanha, de uma família pobre, e na tentativa de que a vida da família e de Martinho melhorasse, os pais quiseram que ele estudasse, então ele passou por várias escolas. Mas, em uma dessas voltas dele para casa, ele enfrentou uma grande tempestade e tinha muitos raios, ele ficou com medo. E com isso ele fez uma promessa para Santa Ana, né? Para Santa Ana, de que se ele saísse vivo daquela tempestade, ele serviria exclusivamente a Deus. E com isso ele acabou estudando para se tornar um monge, então ele se dedicou aos estudos para ser um monge. Ele acabou também se tornando um professor de teologia. Vivia a sua vida estudando a Bíblia, estudando as coisas de Deus e servindo, né, de uma certa forma também a igreja. Só que com o passar do tempo, né, é óbvio, quem estuda a Bíblia, eu pessoalmente, pelo pouco que eu estudei, né, eu percebo que Martinho Lutero se converteu ao estudar a Bíblia. Porque não tem como ele ter feito o que ele fez, desencadeado o que ele desencadeou, sem ter tido uma conversão verdadeira, né? Então, muitas pessoas, né, já ouvi muitos relatos, né, de pessoas que se converteram simplesmente lendo a Bíblia. Isso prova, né, que a palavra de Deus é viva e ela é eficaz. Então, realmente, ela transforma a vida das pessoas. E com isso, gente, se você começa a estudar a Bíblia e começa, né, a observar os frutos de igrejas, de pessoas, você começa a ver as coisas e a ter discernimento. E o que foi exatamente isso que aconteceu. Ele estava estudando, ele estava dando aula, ele estava se dedicando exclusivamente a Deus, se converteu profundamente e acabou percebendo que a Igreja Católica ela não estava com atitudes bíblicas.
Ela estava com atitudes políticas, egoístas, gananciosas e pregava ali algumas mentiras. E ele quis ir reformar e quis debater, discutir isso para ver se melhorava. E é da onde vem o início da reforma. O Martinho Lutero estava principalmente indignado com as indulgências que eram cobradas, né? Porque você deveria pagar para receber a salvação. E com isso a Igreja Católica enriquecia, eles viviam no luxo extremo, a Alemanha vivia na época numa pobreza, né? Então, era impostos bem pesados que as pessoas pagavam. E o Papa Leão X, ele ofereceu indulgências para quem desse dinheiro para a construção da Basílica de São Pedro. Com isso, Martinho Lutero, bastante indignado, né, com todos os acontecimentos ali, ele acabou formulando as suas 95 teses. E essas 95 teses, né, foram baseadas ali na Bíblia e principalmente nas passagens bíblicas que se dizia que o justo viverá pela fé, né? Martinho Lutero, ele basicamente estava defendendo que a Bíblia era a única referência para os cristãos e que as pessoas conseguiriam ser salvas sem ter um mediador, porque a Igreja Católica estava se colocando ali como mediador entre Deus e os homens. Mas o nosso único mediador entre Deus e os homens é Jesus Cristo, e está na Bíblia isso. Falava ali que as pessoas não iam precisar pagar indulgências para receber a salvação, porque nós já recebemos a salvação através de Jesus Cristo. Jesus Cristo é nosso mediador. A gente não precisa de nenhum outro mediador. A construção teológica iniciada por Martinho Lutero deu origem a um princípio conhecido como 5 solas, que são sola fide, somente a fé, sola scriptura, somente a escritura, solus Christus, somente Cristo, sola gratia, somente a graça, soli Deo gloria, glória somente a Deus, que são os principais valores e princípios aí do protestantismo, né, que é um movimento que surgiu com essa reforma e com o rompimento, né, dessa vertente protestante com a Igreja Católica. Muitos dizem que Martinho pregou essas 95 teses na porta da igreja de Wittenberg, só que tem alguns historiadores que falam que talvez isso não tenha, né, acontecido. Martinho Lutero foi expulso da igreja e passou a ser perseguido por ela. E nesse processo todo aí, depois que ele foi expulso da igreja, ele ainda traduziu a Bíblia para o alemão e com isso várias pessoas tiveram acesso à Bíblia no seu próprio idioma e venderam ainda a Bíblia de uma forma barata, bem acessível, para que várias pessoas pudessem ter acesso à palavra de Deus. Então, com as 95 teses, as ideias de Lutero acabaram se espalhando por toda a Europa e acabaram influenciando várias outras pessoas e houve uma conversão de milhares de pessoas. E com isso acabaram surgindo outros reformadores como João Calvino e com isso o protestantismo foi consolidado como uma vertente religiosa e dele nasceram diversas denominações como a batista, a presbiteriana, a metodista, qual mais tem aqui? Os calvinistas, os luteranos. Então surgiram várias outras denominações oriundas do protestantismo. Lutero teve uma importância muito grande, né, eu costumo dizer, de nos libertar para vivermos uma vida em Cristo Jesus. Uma vida realmente baseada na Bíblia, que é a palavra de Deus, uma liberdade que a Igreja Católica não dava para os seus seguidores. Com todo esse processo de reforma, depois veio um processo de contra-reforma que voltaram com a Inquisição, e a Inquisição, como todos sabem, é algo terrível, né? Torturas e mortes terríveis aconteciam com as pessoas que iam contra os pensamentos da Igreja Católica. E a Igreja Católica tomou várias medidas ali para tentar reverter essa situação, mas graças a Deus não conseguiu. Mas infelizmente muitos pagaram preço com a própria vida por defender a fé cristã bíblica e não a fé cristã baseada e firmada na igreja como mediadora. Martinho Lutero,
depois ele conseguiu ir levando a vida dele, tocando a vida dele. Como eu disse, traduziu a Bíblia para o alemão. E uma coisa que eu achei bem interessante é que ele morreu de velhice e ele se casou com uma ex-freira. Então ele pôde reconstruir a vida dele também na presença de Deus, apesar de toda a perseguição e medo até, né, temendo até de perder a vida por causa disso, mas ele conseguiu vencer, ele conseguiu abrir as portas para que o verdadeiro evangelho de Cristo fosse levado até as pessoas, porque a Bíblia diz: se Cristo vos libertar, verdadeiramente livres sereis. E por mais que um dos versículos-chave para Martinho Lutero é que o justo viverá pela fé, hoje eu olho como a liberdade que só Cristo Jesus tem para nos dar, para vivermos o evangelho verdadeiro. E isso é um privilégio que hoje temos e que muitas vezes não percebemos e não somos gratos por essa grande conquista que nós cristãos recebemos através da reforma da vida de Martinho Lutero. Então é isso, gente, que eu tinha para passar para vocês. Qualquer dúvida, me mandem lá no Instagram, @michele.batistap. Um beijo para vocês e a gente se vê no próximo vídeo.